Existe um fenômeno muito interessante que atinge igualmente a todas as grandes religiões do planeta. Elas costumam frequentemente se dividir, formando cisões que divergem em maior ou menor grau quanto à doutrina original, na mesma medida em que transcendem o tempo e se espalham por outros locais e culturas. Tomemos o budismo como exemplo. Você pode encontrar uma versão mais tradicional da prática que ainda hoje vista no Sudeste Asiático, em países como Tailândia e Laos. No entanto, ao atravessar as fronteiras da China e do Japão, e posteriormente do Tibete, essa filosofia incorporou os rituais locais, dando origem a práticas completamente novas que privilegiaram um público maior em detrimento da rígida vida monástica. Com o cristianismo, isso não foi diferente. Se por um lado as comunidades primitivas experimentavam relativa homogeneidade doutrinal e uma intensa comunhão entre seus núcleos de fiéis, bastou que a fé se expandisse de forma vertiginosa pelas províncias romanas para que muitas reinterpretações e até distorções surgissem. Por um lado, o cristianismo, que antes era perseguido e vivia na clandestinidade, agora ganhava gradativa importância e se tornava a religião oficial dos imperadores e nobres. Por outro, foram tantas visões heterodoxas acerca dos ensinamentos de Jesus e tantos debates acalorados que essa época entraria para a história com o nome de período das grandes heresias. Aparentemente, nem tudo eram flores na vida da igreja antiga. A maior parte dessas heresias girava, é claro, em torno da figura do Mestre Jesus. Algumas comunidades acreditavam que Cristo era Deus, outras que ele era apenas um homem, outras ainda que era homem e Deus ao mesmo tempo, unificando em sua pessoa duas naturezas completamente distintas. Essas divergências foram escalonando rapidamente, se tornando mais específicas, mais focadas em pormenores. Abrangiam todos os aspectos da fé e diziam respeito a tudo que você possa imaginar. Qual era o papel de Maria nos desígnios de Deus? Em que medida as imagens sagradas deveriam ser reprimidas ou permitidas? E quanto ao culto dos mortos? Dúvidas surgiam, ameaçando a integridade da própria igreja. Mas a despeito do quanto isso pudesse constranger os fiéis então, as divergências religiosas não eram nenhuma novidade. A primeira heresia que vemos relatada diz respeito à questão da circuncisão e ocorreu logo na época dos próprios apóstolos. Enquanto os cristãos de Jerusalém, de maioria judaica, acreditavam que os convertidos deveriam passar pelo rito como forma de purificação, aqueles que moravam na Síria e eram compostos majoritariamente de antigos pagãos gregos, justificavam que o ato era completamente dispensável e que havia sido abolido pela nova aliança imposta por Cristo. Isso levou a uma profunda discussão e ao primeiro concílio de Jerusalém, quando os apóstolos decidiram contra a obrigatoriedade da circuncisão, que os judeus mantivessem a prática para não criar escândalo, mas que os que provinham de outros povos fossem dela dispensados. Mas voltemos a Roma. Vendo seu império cindido, o imperador Constantino, que temia, e com razão, que essas divergências pudessem prejudicar a própria integridade de Roma, requeriu aos bispos que fizessem como os apóstolos e que se unificassem num concílio para decidir qual a verdade doutrinal e como que os cristãos deveriam então se portar. Para ser justo, a apaziguação da igreja não se resolveria apenas numa única reunião, mas a iniciativa de Constantino gerou um documento que deveria ser obedecido por todos os crentes, onde as verdades elementares da fé são expostas de forma resumida e facilmente memorizáveis. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O documento, claro, é muito mais longo, mas estabeleceria um ponto fixo a partir de então. Qualquer um que se dissesse cristão e pregasse algo contrário ao texto passaria a ser condenado por heresia. E no mundo onde não existia clara distinção entre poder civil e religioso, as consequências disso poderiam ser maiores do que possamos pensar. Com o advento da Idade Média, o cristianismo se dividiu em duas grandes igrejas.
No leste, sob o domínio do Império Bizantino, floresceu a Igreja Ortodoxa, que era governada pelos patriarcas quando reunidos em sínodo. Já a oeste, após as turbulentas invasões bárbaras que fizeram Roma desmoronar, os reinos medievais se organizaram em torno da figura central do Papa e do catolicismo romano. Ao contrário dos patriarcas ortodoxos, que só poderiam definir um dogma quando em assembleia, o Papa detinha as chaves para decidir sozinho sobre questões de fé e moral. Mas não pense você que ele era uma espécie de controlador central de todos os aspectos da vida humana, nem que sua autoridade detivesse o imenso poder que às vezes lhe atribuímos. Na prática, era uma época difícil, em que regiões distantes se tornavam praticamente inacessíveis e na qual enviar um emissário poderia frequentemente significar condená-lo à morte. Mensagens demoravam meses para chegar em alguns destinos. Era o cenário perfeito para que surgissem nas regiões mais afastadas interioranas toda sorte de desvios doutrinais. Talvez a maior de todas as heresias medievais tenha sido o catarismo. Iniciado numa região rural do sul da França, essa doutrina excêntrica logo alcançaria incontáveis adeptos e fundaria uma igreja paralela que pregava abertamente a destruição dos bispos e do próprio Romano Pontífice, e só seria exterminada quando o Papa Inocêncio III permitisse uma cruzada contra os seus adeptos, num dos episódios mais sangrentos da história da França. Tudo começa graças aos desvios do próprio clero. Há muito que o comportamento dos bispos e cardeais, que frequentemente acumulavam riqueza e viviam ideais não muito cristãos, era motivo de crítica e condenação. Isso levou à formação de várias ordens mendicantes, como a dos franciscanos e a dos dominicanos, que se espalharam por todo o continente europeu. É perfeitamente possível que os cátaros tenham iniciado de forma semelhante. Eles viviam em extremo desapego e pobreza, em grupos comunitários que praticavam a caridade e a doação como poucos católicos do seu tempo. À primeira vista, na verdade, não se via neles nada além de almas piedosas e exemplares que comoviam os mais próximos e inclusive mobilizaram a nobreza local. Não eram poucos os condes e duques franceses que ofereciam proteção ao grupo. O problema central não residia na forma em que viviam, mas na doutrina que pregavam. Em sua essência, o catarismo era profundamente maniqueísta e gnóstico. Enquanto o cristianismo tradicional acreditava apenas na existência de um Criador bom e originador de todo o universo, relegando ao diabo um papel secundário de traidor, a heresia pregava que existiam, na verdade, duas divindades originais. O Deus bom, Deus que vemos no Novo Testamento e que teria enviado Jesus para nos salvar, e o Deus mau e punitivo, encontrado nas páginas do Velho Testamento, cuja obra e comportamento se contraporia a esse primeiro. Todos nós seríamos inicialmente anjos, sem sexo ou corpo, mas fomos enganados pela divindade maligna, também chamada de Rex Mundi, e aprisionados nessa terra, num corpo nocivo feito de carne e ossos. O mundo material e tudo o que ele contém é intrinsecamente mal, e nosso objetivo primordial consiste em libertarmos-nos dele. Esse objetivo só alcançaríamos com total desapego e pobreza. Por isso, os cátaros constituíam pequenas comunidades que compartilhavam entre si tudo o que produziam e possuíam, e nas quais não se aceitava uma autoridade centralizada que não fosse a daqueles líderes que há mais tempo houvessem praticado os ideais do próprio grupo. Eles começariam a pregar abertamente contra a instituição católica, e, em especial, condenariam 3 elementos da doutrina cristã tradicional. O primeiro seria a Eucaristia. Se o mundo é essencialmente nocivo, Jesus não havia se encarnado realmente, e seu corpo não passava de uma aparência criado para que melhor pudesse se comunicar conosco. Não existia sentido em dizer que ele poderia se fazer presente num pedaço de pão e nem que o consumo de sua carne seria uma via para a santidade. O segundo pilar católico que os cátaros condenavam era o batismo feito com água, um elemento puramente material. Mas eles iam além, acreditando que o casamento e a procriação são malignos por proporcionar continuidade dessa realidade em que vivemos. Alguns grupos minoritários eram favoráveis ao aborto e ao suicídio, e até mesmo ao homicídio no leito de morte, por facilitar a passagem deste mundo para o outro.
Com isso, colocavam em xeque importantes aspectos civis que desagradariam também autoridades do reino e logo as colocariam diretamente em rota de colisão com o grupo. Primeiramente, o Papa enviou pregadores para converter os cátaros, mas esses contavam com profundo apoio de alguns nobres locais, leigos em questões doutrinais e para os quais os membros mais exaltados da seita não passavam de uma minoria insignificante. Tão logo a via pacífica deixou de ser suficiente, Urbano III mandou um de seus legados papais, o monge Pierre de Castelnau, para excomungar os condes e duques que se aliassem aos heréticos. A gota d'água do conflito foi quando um dos nobres locais assassinou o enviado do Papa, que imediatamente foi proclamado um mártir da fé. Urbano III não deixaria por menos e convocaria uma cruzada para punir os rebeldes e os seus protetores. Os confrontos em si duraram 20 anos, com o catarismo completamente aniquilado ao fim do processo. A Casa de Toulouse e outros que protegeram o grupo tiveram seus bens expoliados e os títulos arrancados. Mas é possível que o evento mais marcante de toda a cruzada tenha sido o massacre da cidade de Béziers. Na ocasião, Arnaud de Mauric, que comandava as tropas, permitiu que os católicos abandonassem a vila para que apenas os hereges fossem mortos. Eles teriam se negado, preferindo proteger o grupo, e como consequência, todos acabaram mortos. A cruzada contra os cátaros foi um evento marcante do final da Idade Média. Demonstra o descontentamento social que existia contra o comportamento do clero e os desdobramentos desse descontentamento em novas doutrinas que foram surgindo. Foi esse mesmo espírito rebelde que motivaria, tempos depois, o surgimento do protestantismo, com Lutero e Calvino, colocando em xeque novamente a importância da Igreja. Hoje os cátaros não passam de um símbolo local e de muito folclore. Procura-se ligá-los a seitas mais obscuras e até ao Santo Grau. É provável que nada disso passe de lenda, mas já houve um período, devemos admitir, em que eles representavam um mal bem concreto aos olhos de Roma.